Muitos dizem que a COP28 vai ser a mais importante de todas. O aquecimento global não é algo que vai acontecer no futuro, ele está acontecendo agora, bem na nossa frente. As temperaturas de 2023 já são apontadas por muitos como as mais altas da história. Nesse encontro, os países vão tentar chegar a um acordo sobre o dinheiro necessário para tentar combater esse problema urgente e sobre fazer a tão falada transição energética mais rápida. Nos encontros anteriores, a gente viu uma polarização grande entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Estudos indicam que Europa e Estados Unidos são os principais responsáveis pelo aquecimento que a gente está vivendo agora. Mas em 2021, quem mais poluiu foi a China, responsável por quase 1/3 das emissões de dióxido de carbono de todo o mundo. Nesse vídeo eu vou te falar sobre o xadrez político por trás da COP desse ano, o que tem travado as discussões e quais são as perspectivas. A COP desse ano vai acontecer em Dubai, o que é visto por muitos como um grande paradoxo e tem sido alvo de críticas. Os Emirados Árabes Unidos são um dos maiores produtores de petróleo do mundo e, como a gente sabe, combustíveis fósseis são o maior causador do aquecimento global. Mas além disso, o presidente do encontro vai ser o Sultão Al Jaber, que é ministro da indústria dos Emirados e é CEO da estatal de petróleo do país. Ativistas ambientais reclamaram e chegaram a fazer um abaixo-assinado pedindo o afastamento dele da presidência. Esse é o clima da conferência e, ao mesmo tempo, é o grande desafio, é conseguir trazer para a mesa pessoas e países com interesses contraditórios e, mesmo assim, construir compromissos. A transição energética precisa da participação de todos, incluindo os países exportadores de petróleo e os maiores emissores de carbono. Ao todo, vão ser mais de 70 mil delegados de 197 países diferentes, além de representantes de ONGs, empresas, políticos e outros grupos. Esse ano já estão confirmadas as presenças, por exemplo, do Papa Francisco, do Rei Charles III e de vários chefes de Estado, entre eles o presidente Lula. Nessas conferências, todos os acordos são feitos por consenso, o que torna as negociações complicadas e duras, inclusive com muitas trocas de acusações. Na lista dos maiores emissores de CO2 aparece a China em primeiro lugar e os Estados Unidos em segundo. Mas para entender melhor essa questão, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Desde a Revolução Industrial no século XIX, que os nossos modelos de desenvolvimento passaram a ser movidos a combustíveis fósseis e a emissão dos gases do efeito estufa disparou. Mas esses gases ficam estocados muito tempo na atmosfera. Então a melhor forma de medir o impacto de cada país é vendo as emissões acumuladas desde 1850. E nesse caso, os Estados Unidos são o maior poluidor disparado. E é nessa conta que os países desenvolvidos aparecem como os grandes responsáveis pelo aquecimento de hoje. E esse é o argumento dos países em desenvolvimento, de que são aqueles que se enriqueceram aquecendo o planeta com a emissão de CO2 que têm que pagar a conta. Mas a questão é complexa. Muita gente ganhou e ainda ganha muito dinheiro com indústrias e outras atividades econômicas que implicam na emissão de CO2. Então existe sim um componente da ganância de alguns ricos, que é o argumento que muitos ativistas usam. Mas tem também muitos empregos em jogo. Tem o fato de que existem bilhões de pessoas ainda vivendo na pobreza e gerar crescimento econômico para conseguir mudar isso requer algum tipo de emissão de gases do efeito estufa. Aqui é importante ressaltar que as mudanças climáticas são marcadas pelas desigualdades, tanto na origem do problema, como a gente viu, quanto pelo fato de que os mais afetados pelo aumento das temperaturas vão ser os países mais pobres. Por isso que a palavra de ordem de muitos nesse caso é essa. Climate justice now. What do we want? Climate justice! This is why we call not only for climate action, but climate justice. Na conferência de 2009 foi feito um compromisso em que os países ricos repassariam 100 bilhões de dólares por ano para projetos de ações climáticas em países em desenvolvimento. Mas muitos estudos mostram que isso nunca foi cumprido na sua totalidade. A cada conferência climática é comum a gente ouvir pessoas frustradas porque as medidas são insuficientes. Existe sempre uma dissonância entre o que os cientistas dizem que é preciso ser feito urgentemente e o que se consegue alcançar nas negociações. Um bom exemplo disso foi o Acordo de Paris, em 2016, lembra? Foi assinado um acordo histórico no qual os países se comprometeram a reduzir as emissões de CO2 para não ultrapassar a meta de 2 graus Celsius e perseguir a meta de 1,5 graus. Embora os cientistas sempre tenham afirmado categoricamente que a meta que não pode ser ultrapassada é a de 1,5 graus. Mas esse foi o acordo possível, e na ocasião cada país criou metas para si mesmo, para reduzir as emissões, tendo como base os anos 90. E uma das maiores novidades da COP desse ano vem exatamente daí, o Global Stocktake, ou o Balanço Global. A ideia é fazer uma avaliação de como cada país tem avançado nas próprias metas. Ele foi previsto no Acordo de Paris e vai funcionar como uma ferramenta de transparência. Cada país, mas também empresas, vão poder ajustar as ações feitas até agora. O desanimador é que todo mundo já sabe que os resultados vão ser ruins. Olha esse estudo que mapeia as medidas contra o aquecimento global.
Nele, nenhum dos 39 países que juntos somam 85% das emissões de CO2 de todo o planeta estão fazendo o necessário. Ao mesmo tempo, as temperaturas já subiram 1,2 graus Celsius, ou seja, a gente tem se aproximado rapidamente do 1,5 grau tão temido. E isso todo mundo tem sentido na pele, seja no calor como nas catástrofes climáticas. Daí vem outro tema chave na COP de Dubai: perdas e danos, um assunto que já era discutido desde os anos 90 e esquentou nas últimas conferências. A ideia é de que países vulneráveis recebam recursos financeiros para se protegerem contra eventos climáticos extremos. Na última COP teve um acordo histórico da criação de um fundo de perdas e danos, mas não conseguiu se chegar a um acordo sobre o funcionamento dele. Agora em Dubai deve-se anunciar os detalhes desse fundo, que nos primeiros 4 anos vai ser administrado pelo Banco Mundial, com sede em Washington. Foi uma vitória dos Estados Unidos e uma derrota dos países em desenvolvimento, que queriam um fundo mais independente. Mas provavelmente um dos pontos mais polêmicos vai ser a proposta de tentar acelerar a transição energética. Alguns países pedem uma diminuição mais rápida do uso de combustíveis fósseis. Outros vão além, querem acelerar não a diminuição, mas a eliminação, como a União Europeia. Os europeus dizem que essa é a posição defendida pelos cientistas e que a questão é urgente. Do outro lado estão os países produtores de petróleo, como Arábia Saudita e Rússia. A China também está nesse grupo por ter um alto grau de emissões. Os chineses defendem que slogans vazios descolados da realidade e soluções iguais para todos não resolvem o problema, e argumentam que os países desenvolvidos são responsáveis pelas mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, têm os recursos para lidar com o problema. Enquanto isso, os cientistas são objetivos na mensagem. O mundo precisa de mudanças drásticas. O carvão precisa ser eliminado 7 vezes mais rápido do que tem acontecido, o desmatamento 4 vezes mais rápido, e o transporte público tem que ser construído 6 vezes mais rápido. Todos os países estão atrasados em praticamente todas as políticas de redução de emissão de CO2. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.